podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos João Pedro e Gabriele conversam com Ana Carolina Bugari sobre saúde mental e emocional. Oi gente, eu sou a Gabriele do segundo colegial. Eu sou o João Pedro do primeiro colegial e nós viemos entrevistar a psicóloga Carol Bugari. Bom, gente, eu sou a psicóloga Carol Bugari, tenho pós-graduação na psicologia junguiana e também sou neurocientista. Estou aqui, agradeço o convite do João, né, por ter me chamado, escolhido esse tema de saúde mental, não sei se foi unânime na sua sala. Foi. Foi unânime? Por conta da pandemia, será? Também. Já que você comentou sobre a pandemia, né? Durante ou após a pandemia, você teve bastante procura, por consulta, por conta de ansiedade, depressão ou entre algum outro transtorno? Na verdade, a procura por psicoterapia já vem aumentando uns 6 a 7 anos atrás. Eu sou formada faz 9 anos. Eu tenho consultório desde então. E na época era difícil a pessoa pegar e falar assim, nossa, eu vou fazer terapia. As pessoas não sabiam o que era terapia, elas achavam, né, ainda tem esse estigma, muitas das vezes, né, que psicólogo e psiquiatra é apenas para louco. E na verdade a gente sabe que psicologia, psicoterapia é para quem quer ter uma vida saudável hoje em dia. Só que eu lembro que quando eu estava na faculdade, muito se falava, né, da esquizofrenia. Quem lembra da novela do Tarso? Eu acho que não é da época de vocês. Não, não é. Então, foi a primeira vez que uma das novelas falou sobre esquizofrenia. E desse momento em diante aumentou muito, só que não sei se foi a questão da pandemia e pós-pandemia. Lógico que o aumento foi drástico também, mas já vinha uma procura muito grande, principalmente por um destaque, né, homens na terapia. Quando eu me formei no início, nos 2, 3 primeiros anos, é difícil o homem vir para a terapia. E por que eu tô falando isso? Porque a pandemia e a pós-pandemia trouxe ainda mais o público masculino. Porque se a gente parar para pensar, a gente lida com uma sociedade que ainda é predominância machista. Só que o machismo não prejudica só as mulheres, mas os homens também. Porque como que o homem vai chegar e vai falar assim, eu tô com pensamento de ideação suicida? Eu tô falido. É difícil para o homem chegar. E quantas vezes, né, desde a pandemia, antes da pandemia, pós-pandemia, homens chegando com esse apelo da alma. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, se a gente olhar pandemia e pós-pandemia, pode ser que aumentou os níveis de ansiedade e depressão por conta dessa questão, né? Quantas empresas fecharam? Um monte. Tinha pessoas que não sabiam trabalhar na internet. Foram obrigadas a fechar suas lojas físicas e colocar isso. Só que para um homem que ele organiza a questão financeira na casa, como que ele vai lidar de não ter o sustento para essa família? Acaba ficando bem preocupado, né, com que não vai conseguir garantir a segurança, né? Não. E daí, justamente, se a gente olhar, é que assim, hoje em dia é meio normal, graças a Deus, falar de terapia. Não, é raro as pessoas que falam assim, nossa, terapia de louco, mas existe ainda. Mas eu acho que deu uma acessibilidade tanto. E por que eu sei esses dados? Porque em 2014, onde eu comecei o consultório, eu não tinha paciente. Eu não ia para convênio. Eu fui uma das
poucas psicólogas que entrou para o YouTube. Na nossa região, acho que não tinha psicólogo que gravava vídeo para o YouTube. Tanto é que na época os professores olharam para mim e falaram assim, viu, o que você está fazendo? Você não está ensinando psicologia? Eu falei, mas eu não quero ensinar formação de psicologia. Eu quero mostrar o quanto a psicologia transforma vidas. Para a gente lidar com os conflitos, tendo diagnóstico ou não. Trazer mais visibilidade, né, para essa área. E eu lembro que de início já teve, na verdade eu tenho no canal mais de 700 mil visualizações. Mas assim, foi uma forma de trazer a humanidade, né, da psicoterapia. Que a psicoterapia não é para lidar com um transtorno instaurado. Se a pessoa teve uma depressão ou não. Psicoterapia é para lidar com uma nova forma de vida, mais saudável. Respondeu? Você consegue dizer pra gente quais são os sintomas, assim, numa média, assim, que mostram que você tem um problema na saúde mental? É que assim, né, a psicologia e a psiquiatria, ela usa o parâmetro do DSM, o CID-10, né, que seria um manual diagnóstico. Mas, olhando para a psicoterapia, porque normalmente, às vezes, eu evito dar um rótulo para esse paciente. Eu trabalho a questão o que está disfuncional naquela vida. Se antes ele trabalhava, agora não consegue sair da cama, perdeu motivação, o relacionamento não está bem, a empresa não está bem. Então, esses sinais, eles conseguem, na verdade o paciente ele já chega sabendo qual que é o calcanhar de Aquiles dele. E nisso a gente vai trabalhando esse aspecto, né? Porque é uma trava na vida da pessoa. Né? Eu falo assim, ou a gente cura pelo amor ou pela dor. Então, você não segue, tipo, certinho o DSM, você tenta mais entender como é a vida do paciente para saber mais de onde veio esse problema realmente. Isso, na psicologia junguiana a gente trabalha além de rótulos. Eu até vou falar um pouquinho da psicologia junguiana que poucos conhecem. Muitos conhecem a psicanálise, que trabalha no nível inconsciente. A psicologia junguiana, ela trabalha no nível inconsciente, mas através de sinais simbólicos da nossa psique. Mitos, sonhos, contos de fada, física quântica, religião, diversas formas que o paciente chega. E quando eu percebo esse entrave, ele pode vir através de um símbolo, de um sonho, que são feitas análises de sonho dentro do consultório. Eu vou indo nesse processo, é como se fosse uma espiral, a gente vai entrando no nível de profundidade. Tanto é que as pessoas têm a impressão, assim, né? Mas eu só falo com a minha psicóloga. Porque é realmente como se fosse uma conversa normal mesmo. Não dá pra você perceber que a pessoa tá analisando você, né? Tá, anotando ali o que pode ser o seu problema, essas coisas. Mas que nem, eu vou dar um exemplo, né, de uma paciente. De repente, assim, eu vou pôr bem fictício, vou criar uma história agora. Chega uma mulher no consultório, que de repente ela fracassou em relacionamentos, ou vida profissional dela não flui. Antes de ver se ela tá com um transtorno de ansiedade, se ela tem algum outro transtorno depressivo, eu preciso trabalhar com ela o oposto que existe na psique dela. Ou seja, a mulher, ela carrega o masculino no inconsciente, né? Que faz eu estar aqui hoje é porque eu tenho esse oposto bem definido, como empreendedora, vai lá, luta, vai lá e faz as coisas acontecer. Então, isso é a mulher bem desenvolvida. Só que, de repente, essa mulher chega no consultório e ela tá rancorosa.
que nenhum homem presta pra ela. Vou falar um clichê agora, que a gente... Nossa, mas nenhum homem presta, não consigo confiar. Então, precisa trabalhar esse aspecto, né? Por que ela tá tão desconfiada? Por que ela tá amargurada? Provavelmente não é só a questão com o outro, é a questão com ela mesma. Porque ela tá tendo uma relação com ela de que o masculino, ele não é legal. Então por que eu tenho que ter em mim? Aí eu vou projetar minha raiva no outro. E depois, realmente, que nem um paciente borderline, eu preciso de um diagnóstico aí. Eu preciso olhar para ele além da visão psicológica ali, para encaminhar para o psiquiatra. Os transtornos mentais, eles estão mais presentes em alguma faixa etária, tipo na adolescência, ela é mais comum, ou não tem essa predominância na adolescência? Eu uso mais a nomenclatura transtornos psicológicos, né? Mas a gente pode entender como transtornos mentais a questão do problema orgânico, né? Do conflito orgânico, que nem a psicopatia, por exemplo, né? Que seria mais orgânica. Mas, adolescente, a gente só faz indícios de traços de tal diagnóstico, né? Tal transtorno. Porque a gente não diagnostica menores de idade. Por quê? Porque ainda está em formação, né? O João comentou que o fato de, assim, tá em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento mesmo, né? Até eu já atendi casos de adolescentes de ter, assim, uma suspeita de uma psicopatia futuramente. Até pelo histórico, né? Porque um transtorno psicótico ou um transtorno orgânico, ele se dá normalmente pelo fator genético. É que a gente não sabe o que há na nossa genética. Então, daí, na adolescência, esse paciente ele vai lá e vamos experimentar uns tipos de droga, né? Mais conhecido como a cocaína, por exemplo. A cocaína, ela pode desenvolver um quadro de esquizofrenia, por exemplo, se ele tiver na genética dele. Mas, assim, dizer que vou atender um paciente adolescente e dar um diagnóstico, não. Mesmo com traços, que nem esse paciente que eu falei de traços de psicopatia, é um paciente totalmente agressivo, com históricos de violência. Ele já tinha passado pela Fundação Casa e tudo mais, e assim, eu falo que é o paciente que eu nunca virei as costas para ele, né? Porque era pequenininho, mas tinha uma agressividade e assim, uma fúria muito grande. Só que em nenhum momento eu pude colocar em relatórios para o juiz, para a rede, como um paciente psicopata. Mas ele pode ter grandes traços, como também o borderline. Eu posso traçar que ele tem alguns traços ali, até pelo critério de diagnóstico do DSM-5, o CID-10, que a gente utiliza tanto a psiquiatria quanto a psicologia. Mas fechar diagnóstico, não. E aí, por serem menores de idade, tem alguma coisa tipo que você pode fazer, algum medicamento, ou você só vai conversar com a pessoa para ajudar ela? A psicologia, ela não faz a prescrição de medicamentos, né? O psicólogo, ele não pode prescrever a medicação. Quando eu percebo que o transtorno que o paciente tem é um transtorno de ansiedade, é um transtorno borderline, eu encaminho imediatamente para o psiquiatra. Porque com o psiquiatra também vai avaliar. Normalmente bate muito o diagnóstico. Quando não bate, eu entro em contato com o psiquiatra ele conversa, a gente discute o caso do paciente, lógico que o paciente sabe disso.
mas quem entra com uma medicação é psiquiatra, né? Se tem psicólogos aí medicando, denuncie, porque é prática ilegal. E a respeito durante a adolescência, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, por conta da neuroplasticidade dele ser muito grande, é mais fácil a gente desenvolver, sei lá, por exemplo, vícios ou mais fácil de desenvolver hábitos? Isso influencia muito na nossa decisão? Ou... A gente não precisa nem entrar na neurociência, viu? É mais simples do que vocês imaginam. Vocês já viram quanto que é o valor de seguro de carro para adolescentes aí 18 aos 25 anos, por aí? Não? É caro, né? É mais caro. Vocês sabem por quê? Por quê? Porque tem o risco de acontecer alguma coisa do que os outros pela atenção? Não? Aí entra uma questão da a patologia da adolescência normal. O que acontece é que o adolescente, nessa fase, ele gosta de viver sobre os limites, né? Testar os limites. Não é à toa que ele entra no grupo, ele quer experimentar a droga. Não é à toa que ele sai, a primeira saída, ele fica embriagado. Ele tenta ver até onde o corpo dele aguenta. Então, o adolescente, mesmo a síndrome da adolescência normal e a síndrome da adolescência patológica, o adolescente ele testa os limites, né? Então o risco de ideação suicida é muito maior, se a gente olhar bem. O risco de ideação suicida, não a ideação concluída. Porque o adolescente, ele começa a testar, ele se rebelia, né? Porque quando tá a criança ela segue o padrão e a cultura familiar. A criança não questiona. A criança é um amor de pessoa. Aí entra na adolescência a partir dos 12 anos. Alguns entram um pouquinho antes, outros depois. Aí começa a questionar os valores. Mas por que fulano pode? Por que eu não posso? Por que ciclano pode? Por que eu não posso? Porque você não é todo mundo. Então, só que o adolescente, ele precisa romper a cultura e dinâmica familiar. Mas, dependendo do grupo que ele entra, ele cai numa furada. Porque ele está em desenvolvimento, ele não sabe quem ele é. Ele ainda está tentando descobrir. E a primeira maneira é não se identificar mais com os pais. Aí vai se identificar com o grupo. Só que se esse grupo não for legal, aí ferrou. Falando agora sobre a ansiedade, você tem algum conselho, tipo, para quem tem, conseguir melhorar isso no dia a dia? A ansiedade, as pessoas não sabem que, na verdade, a ansiedade é um sentimento normal do ser humano. Ou vocês achavam que era um transtorno? Eu acho que até certo grau é normal, né? Dependendo... Então, a ansiedade em si, ela é normal e saudável. Quem não tem ansiedade, eu desconfio. Porque tem um problema aí orgânico cerebral, que são os psicopatas, né? Que eu comentei, né? A psicopatia ele é um conflito orgânico. Ele não tem cura. É o único paciente que não vem no consultório e não se cura. Por quê? Porque é uma dificuldade cerebral ali mesmo. Ele não tem as zonas de medo e ansiedade, não tem ações. Não tem sinapses cerebrais. Eles não sentem sentimentos, né? Não, eles não têm medo. E a ansiedade é muito atrelada com o medo. Só que assim, né, o fato da ansiedade ser um transtorno, porque daí aumenta a frequência dos sintomas e também impede uma vida normal do ser humano. Aí sim, o transtorno de ansiedade. Só que eu esqueci a pergunta. Tem um conselho para melhorar a ansiedade? A ansiedade, primeiro, terapia, né?
terapia, o transtorno de ansiedade, a terapia. Mas existe, que nem o que eu utilizo muito, a atividade física. A atividade física, ela consegue melhorar os sintomas de um transtorno de ansiedade aí. Porque você tem que ficar no momento presente, né? O João Pedro, ele luta, né? Isso você não fala, né, João? Na hora que você tá lutando, João, você consegue pensar no que vai acontecer? Depois? Na hora ali você vai o que der. O que der, deu. Não tem mais o que você pensar ali. Se você pensar muito, já era, perdeu. E qual o sentimento que você sai após um treino de judô? Cansaço. Tipo, é como se fosse um alívio, assim, se tivesse bem mais... Sabe quando você... Sei lá, quando você tá com a cabeça, assim, estourando, assim. Mas depois você já fica mais relaxado, fica mais calmo. É basicamente isso. É porque o seu cérebro, ele diminuiu os sinais e sintomas de ansiedade. Diminuiu o cortisol no seu cérebro. Então, isso ajuda bastante. A respeito da ansiedade e atividade física que você tinha falado, voltando mais para a atividade física, eu lembro que eu li uma pesquisa sobre a atividade física, ela influenciar também no seu sono. Tipo, na questão lá do sono profundo, essas coisas, para você se sentir mais disposto. Como que isso acontece? Acontece mesmo na função cerebral. Se a gente olhar organicamente, né, para o nosso cérebro, o que acontece? O cortisol, ele é importante para a gente, mas a ansiedade aumenta o cortisol. Por quê? Porque através da neurociência tem pesquisas, né, e até a psiquiatria fala bastante, que começaram a perceber que os soldados que vinham da guerra, eles chegavam extremamente ansiosos, com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade. Por quê? Porque esse cérebro, ele tá preparado para ficar em alerta 24 horas. Quem vai para a guerra não dá para relaxar, não tem esses 5 minutos de relaxar. E o nosso cérebro, ele funciona do mesmo jeito na questão do transtorno de ansiedade. A gente não relaxa. Eu falo a gente porque quem não tem transtorno de ansiedade que atire a primeira pedra. Hoje em dia. Ainda mais pós-pandemia. E a atividade física, ela auxilia por quê? Porque tem além do desgaste corporal, que acaba comparando com o desgaste mental, né? Eu falo que o desgaste mental a gente não dorme, mas o desgaste corporal a gente dorme. Então a atividade, porque assim, o corpo cansado ele pega e apaga. Simples assim. E a atividade física, ela tem, porque ela sai os outros hormônios, né? A endorfina, dopamina. Então, a serotonina, que é muito, muito melhor. Então, acaba diminuindo a questão cerebral mesmo que está em sintomas ansiosos. Então, você não precisa ficar em alerta mais 24 horas. Você pode relaxar. Seu corpo está relaxado. Então, a atividade física ela vai ajudar muito. Até porque quando você sai de um treino desgastante, você sai sorrindo, né? Satisfeito, né? E assim, é engraçado, porque a gente chega cansado para um treino e de repente sai sorrindo, mas você cansou mais. É uma coisa que não tem sentido, né? Você cansar mais e sair descansado. Mas é o fato que assim, você relaxou a sua mente mesmo, né? Você deu uma trégua ali para a sua saúde mental. A ansiedade, ela tá totalmente relacionada com a insônia ou não? A insônia, ela não é um fator assim que fala, a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Mas a insônia, ela é um sintoma da ansiedade. Ela pode ser um sintoma. Porque a pessoa não desliga, né? É o fato de estar a cabeça ligadona o tempo todo. Que nem um soldado na guerra, eu não sei se ele dorme. Se ele dormir, será que ele não é explodido? Nossa Senhora.
Basicamente. Já dorme pensando nisso, nem Então, nem dorme. e tem a questão do outro sintoma, pensamento acelerado. Pensamento acelerado faz a pessoa, ela não se desliga, ela não consegue. E a ansiedade, ela pode vir como uma precursora da depressão mesmo? O transtorno de ansiedade e a depressão, elas podem vir juntos, mas não tem uma lógica aí que vai vir junto, não tem uma questão assim. O que, muitas vezes as pessoas confundem é que dentro do transtorno de ansiedade tem a síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico, que faz a pessoa ficar mais recolhida, porque ela tem medo. Ela tem medo de sair, ela tem medo de morrer, ela tem medo de reagir, tem a questão da fobia social. Então, por isso que eu falo, né? Antes de dar um diagnóstico, a gente tem que olhar para a pessoa como um todo. Porque às vezes você dá um transtorno, dá um diagnóstico aí de transtorno de depressão e a pessoa só tá com um transtorno de ansiedade. Por isso que ela tá mais recolhida, né? E até porque tem o fato também da personalidade da pessoa, se ela é extrovertida ou introvertida, né? Então, a pessoa introvertida, ela tem depressão? Não. Tem uma média de tempo, assim, pra você conseguir fazer esse diagnóstico certo do que a pessoa tem? Na verdade, assim, na psicoterapia, a gente não estipula prazo. A gente não pode falar assim, tantas sessões a gente vai fechar diagnóstico. Tem pacientes que passam diversos psicólogos, vários anos de terapia e não tem diagnóstico fechado, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, um paciente borderline, o borderline não traz só o borderline, né? Eu vou falar um pouquinho o que é o borderline. Muito conhecido na internet, vocês sabem? Mais ou menos. Fala o que vocês sabem para eu nortear. Acho melhor você explicar primeiro pra ver se tem uma saber se... relação. Vai que tá errado. O paciente borderline, ele vive na borda, né? Na borda do quê? Da psicose e dos neuróticos, né? Neuróticos todos nós somos, né? Quem tem transtorno de ansiedade, quem tem transtorno de depressão. Só que o psicótico, nem todo mundo pode desenvolver, que é aquele negócio que eu falei assim. E a questão genética, né? Se tem uma predisposição de uma doença mental na família, pode carregar, pode desenvolver. Só que o transtorno, ele aparece frente a um conflito muito forte. Uma separação, ou uma perda de emprego, ou um parente muito importante que faleceu, não sei, diversos conflitos que podem surgir aí. Aí o paciente, ele cinde. O borderline, ele vive nessa borda entre o neurótico e o psicótico. É bem difícil tratar até pela medicação com o psiquiatra, tem que ter muito feeling, porque na verdade assim, o borderline, o núcleo dele é medo de ser rejeitado. Então ele vai seguir o bando, ele vai ser o paciente que é o eterno adolescente, porque ele vai usar drogas, ele vai extravasar, ele vai furar limites ali. Muito conhecido Marilyn Monroe. Vocês já ouviram a história do ícone? Da beleza feminina, aquela loira com vestidão branco. Não é da época de vocês nada. Viu? A Marilyn Monroe, ela é um ícone com uma possibilidade diagnóstica borderline, porque o borderline, ele é sedutor. Tem homens e mulheres. A predominância é na mulher. Então, com medo de ser rejeitada, ela vai ser a sedutora. Aí ela vai atrair isso. Então, por querer seguir esse bando, por querer atrair as pessoas, ela vai ter personalidades diferenciadas. Só que o borderline, ele não vem sozinho. Ele vem um transtorno de ansiedade, ele vem um transtorno de depressão, ele pode vir vários transtornos aí aglomerados.
Mas o principal foco mais fácil, o borderline, ele tem medo da rejeição. Então ele sempre vai tentar agradar. Ele não tem filtro. Além das atividades físicas que você comentou que a gente pode fazer, tem mais alguma outra atividade que a gente pode incluir no nosso dia a dia para melhorar a nossa saúde mental? Depende do estilo da pessoa, né? Não adianta eu falar para uma pessoa agitada, viu? Vai lá fazer um yoga. Vai lá fazer uma meditação, né? Até por isso mesmo que eu falo, né? A atividade física, você escolhe a modalidade, mas ela consegue abraçar muitas personalidades, né? Mas a questão é da terapia mesmo. Por que essa pessoa precisa ter o controle da vida dela? Né? Porque tem coisas que a gente não tem controle e tá tudo certo. E quando você desenvolve a sua personalidade, você desenvolve seu autoconhecimento, você começa a entender que o mundo pode cair, mas você não vai cair. Então, a indicação que eu dou mesmo, não vai ler livro de autoajuda que não vai resolver, porque tem pacientes que chegam e falam assim, nossa, mas eu comprei o livro da Ana Beatriz sobre ansiedade. Eu falo assim, e te ajudou? Aí ela pega e fala assim, não entendi nada, piorou. Aí eu falei, então faz o seguinte, doa esse livro para psicóloga, porque quem tem que estudar o seu caso é a sua psicóloga, tá? Então, quem vai conduzir ali é o psicoterapeuta. E ele vai ver qual modalidade se encaixa, né? Se a pessoa precisa ser mais agressiva, vai pro judô. Se ela precisa relaxar um pouco mais, ela vai pro yoga. Você perguntou por quê, né? Por que o judô, né? Da agressividade. Ah, não é tão assim também, né? Não, mas o fato da agressividade não é a questão da violência, é diferente. Uma pessoa agressiva é aquela pessoa que vai, monta o que ela quer, faz a faculdade que ela quer, corre atrás dos objetivos dela. É diferente da agressividade destrutiva, que seria a violência. Então, às vezes, uma pessoa que ela não tem um pulso firme, vai lá fazer um pouquinho de treino, vai no judô, vai no muay thai, vai no jiu-jitsu. Principalmente o adolescente, para ele aprender a lidar com essa agressividade dele. Eu indico super. Sabe um filme que fala muito disso? As Aventuras de Pi. Vocês conhecem? Sim. Eu conheço. As Aventuras de Pi, ele fala de um adolescente na sua jornada que ele busca lidar com o tigre. E se ele mata o tigre, o que acontece com ele? Se ferrar, né? Porque, na verdade, assim, né? Se ele mata o tigre, ele mata ele. Uma pessoa sem agressividade, ela não consegue seguir a vida. Então é como se fosse um pouquinho de tudo fosse necessário para conseguir desenvolver a vida dela no futuro, ela ter um discernimento daquilo que ela quer, daquilo que ela não quer. Para isso acontecer, tem alguma questão mais pedagógica do que devia ser mais, por exemplo, influenciado assim, desde quando a criança entra lá no fundamental 1 até a formação dela no ensino médio, tem alguma, sei lá, matéria, por exemplo, que seria necessária ser desenvolvida no tempo certo e não antes nem depois? Você falou os pontos cruciais. Acho que é o ápice da entrevista aqui. Porque tem sim. Se for trabalhado a inteligência emocional, que é pouco trabalhado nas escolas, né? A gente precisa saber matemática, português, inglês, mas ninguém chega e fala assim, viu, como que você lida com as suas emoções? Como que você soluciona esse conflito? É difícil. Tem pacientes inteligentíssimos no consultório, mas choram que nem uma criança, porque não aprenderam a inteligência emocional. Eles não desenvolveram isso. Então, eu acho que assim, se a gente olhar para a pandemia no geral,
mostrou que as pessoas ela têm uma negligência na inteligência emocional, né? Na saúde emocional, não é nem a saúde mental em si, a saúde emocional. Se acaba a vida social, quem eu sou? O que eu faço? O mundo tá acabando. Aí a gente se desespera, que nem uma criança. Porque tem muitos adultos que reagem como crianças, né? Que caem no choro. Não que chorar é errado, muito pelo contrário. Mas assim, que reage na birra, na rebeldia. E como é que fica? Aí ele acaba se perdendo bem mais e trazendo mais para essa questão emocional. Teria alguma diferença entre a tristeza mesmo assim e a depressão? Então, se a gente olhar nesse fator, né, que a sociedade ela não domina, não tem dominância na inteligência emocional. Quando a pessoa às vezes entra numa tristeza, né, perdeu um pai, perdeu uma mãe, poxa, é normal você se sentir triste, né, você é ser humano, né, a gente não é máquina. Então, e a sociedade, ela cobra isso, né? Você não pode parar um pouco pra chorar. Viu? Cresce aí, vamos à luta, vamos não sei o quê, vamos seguir. Você você é fraco, que não sei o quê. Mas espera aí. Então, a tristeza, ela tem que ser vivida. A depressão, ela entra numa profundidade maior, né? É como se a pessoa entrasse pro inconsciente dela de novo mesmo. Porque ela tem que lidar com questões internas. Por isso que na depressão a pessoa não tem vontade de nem tomar banho, nem comer. Porque ela tá tão introspectiva nesse conflito interno que ela não consegue seguir. Então a diferença é essa, né? A depressão, ela é um transtorno. A tristeza, ela é super saudável, ser sentida. E deve, né? Eu desconfio da pessoa que não se entristece com nada. Deve ser um psicopata aí, né? Nem sempre a gente é super forte, né? A gente vive muito de altos e baixos. Eu vi uma mulher uma vez que ela tinha uma depressão profunda, e aí ela tentou o suicídio. Ela tomou vários medicamentos em cima, assim, e aí ela foi pro hospital, e aí uma enfermeira falou pra ela que se vivia de altos e baixos. Mostrou os batimentos cardíacos e que a gente precisava disso para sobreviver, senão a gente morria. Sim, sim. E é interessante que quem fala da depressão, normalmente, né, é julgado, mas como você tá em depressão, sendo que você sai, sendo que você se arruma, às vezes a pessoa, ela vive forçadamente um papel social ali, mas ela tem uma depressão e pouco se sabe. Até porque, se a gente olhar a fundo mesmo, ninguém é o que demonstra nas redes sociais. Ninguém é. E como você falou da depressão, assim, da tristeza, da diferença deles, tem uma síndrome também, né, que é o burnout, não é? Você consegue explicar pra gente o que é mais ou menos o burnout? O burnout, né, eu vou dar um exemplo. Pega um elástico. O elástico, quando ele tá novo, ele tá bem flexível, né? Só que ele ainda é menor. Mas puxa esse elástico. Ele estica. Ele volta ao tamanho que era antes? Depende do quanto você puxar. Então vamos puxando esse elástico. Ele não volta, mas aí volta maior. Ele vai ficar deformado. E é perigoso estourar. O burnout é quando estoura esse elástico. Porque a pessoa vai entrando num círculo vicioso de exaustão, de estresse, e que ele só vai procurar ajuda quando ele estoura. Né? E o burnout, ele é um fator estressante que leva esse transtorno. Porque ele é mais... o que mais acontece dele é no ambiente de trabalho, mas também pode em questão de relacionamentos, né? Tanto com o chefe, que às vezes pode ser tóxico,
Ou seja, se ele dá conta de tantas horas por dia de trabalho, ele vai dar conta demais e o chefe fica em cima. Não, mas você tem que produzir. Se a gente pegar uma pessoa que trabalha em banco, por exemplo, ela produz o tempo todo, né? Ela tem que ter resultados. Então, ela pode desenvolver um grande potencial ali de burnout. E nos relacionamentos, quando tem a relação destrutiva, né? Entra num estresse muito grande que a pessoa ela se choca nessa exaustão e ela rompe com tudo. Chega no caso crítico da pessoa não lidar com o estresse. Como que tem como a gente identificar que a gente tem essa síndrome? O burnout ele aparece quando chega o paciente, por exemplo, é mais o profissional mesmo para diagnosticar. Eu acredito, até vou frisar aqui, que todos os transtornos psicológicos eles não podem ser diagnosticados por conta via Google. Né? Tem muita gente que faz isso. Tem vários testes aí na internet. Estudante de psicologia é louco para se enquadrar. Mas de repente você vai lidar com isso, não é assim que se diagnostica nenhum transtorno. O burnout ele chega, quando o paciente chega no consultório e ele está num nível de exaustão muito grande. Ele não aguenta a fúria, ele não aguenta a raiva, ele já não dorme bem mais, ele desenvolveu um quadro de ansiedade, um quadro de depressão ali, porque ele entrou nesse pico mesmo, é como se fosse um círculo vicioso, né? Vai entrando, que ele chega e rompe. É uma pessoa extremamente estressada. E é a pessoa que está sofrendo da síndrome de burnout, né? Antes dela chegar a estourar realmente, ela não percebe que ela tá tipo, no limite dela, assim. Se ela for um pouquinho além, acaba tudo. Porque as pessoas, né, até uma crítica, né, aos coaches da vida que não trabalharam, não estudaram o desenvolvimento humano. Vai lá, o impossível é só uma questão de, como é que mesmo? De olhar, de perspectiva, supere os seus limites. Você está impulsionando a pessoa a ter um transtorno de burnout. Porque se ela para, se ela dorme, se ela relaxa, não é legal. Então ela não percebe que ela vai extrapolando. Ela acha que ela está sendo maravilhosa. Até a psique dá um grito, né? Como eu falei no início, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E quando chega no consultório com um transtorno de burnout, ele vai aprender pela dor. Isso acaba sendo muito comum, né, hoje em dia, com essa regra que você tem que estar produzindo o tempo todo. Se você não está fazendo isso, você está procrastinando, você está descansando. Descansar é coisa de... Desculpa o linguajar, mas é coisa de vagabundo, é coisa de preguiçoso. Aí você tem que ficar produzindo toda hora, acaba que uma hora você entra num burnout. Sim, mas aí que tá, né? O fato é isso mesmo. Se a pessoa, até eu falo assim, né? Os coaches, eles tentam empurrar o caminhão em cima da caçamba. Quem estuda a ciência, o desenvolvimento humano, psiquiatria, psicologia, neuro, ele sabe que na verdade ninguém empurra uma caçamba, um caminhão em cima da caçamba. Tem que ser embaixo da caçamba, né? Claro. É a mesma coisa. Para lidar com o desenvolvimento humano, ele precisa ter um conhecimento da psique humana. Né? E não dá para você falar assim, viu, vai lá, enfrenta. Tem gente que não consegue enfrentar. Porque ela tem uma limitação orgânica ou psicológica ali e ela não lida com isso. A psique é mais complexa do que a gente imagina. Então, acho que é isso, né? Queria agradecer a sua presença aqui, foi bem importante pra gente. E queria agradecer a todos que assistiram até o final também. E é isso. Muito obrigada pelo convite do João. O João estava mais ansioso que eu, mas tudo bem. Nossa Senhora. Muito obrigada, gente.
Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.